A questão 29 a 31, nós temos esse outro pequeno texto aí. Esse ano o CN, né, o Colégio Naval, ele foi bem tranquilo com os textos, em comparação à prova anterior, que os textos foram enormes. Esse ano tá bem mais tranquilo. Pessoal, não esqueçam, ó, tá aqui o meu Instagram, tá? Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Eu sempre coloco algumas enquetes, algumas coisas lá, tá? Pergunto qual é a ideia do vídeo que vocês querem assistir, tá? Então não esqueçam de me seguir lá. A questão 29 tá assim, ó. Marque a opção que é falsa, de acordo com o texto. Dá uma pausa aí no vídeo, se você ainda não leu o texto, tenta dar uma lida no texto, depois tira da pausa que a gente continua. Então, ó, marque a opção que é falsa sobre o texto. A letra A diz assim, ó, Login credentials might soon to be replaced by web authentication. Tá? Tá dizendo para a gente marcar a falsa. E a letra A diz que as credenciais de login, elas serão em breve substituídas pela autentificação web, a autentificação online. E a gente reconhece aqui, ó, fala sobre segurança, os login, as credenciais, elas serão substituídas. Tá? Então a letra A está certa. Ela não é falsa. A letra B diz que a autentificação da web, ela faz o uso de biometria. Então aqui no finalzinho do texto diz, ó, a autentificação ela é por meio de vias físicas ou biometria do seu corpo. Então a letra B também está certa. A letra C diz que www Consortium, ele sugere que o uso de senhas está próximo do fim. E aqui está falando isso, ó. Ele fala sobre os dias de senhas numéricas, tá? Meio que está contado os dias. E a letra D, ela diz que o consórcio ele sugere que as senhas são desperdício de fontes, né? E a gente consegue encontrar quando ele fala aqui, ó, não apenas elas são, está falando das senhas, não apenas elas são roubadas, fracas, ou elas ficam atrás de 81% de dados que elas são drenadas pelo tempo e pesquisa. Tipo, você criar essas senhas mesmo que para eles é perda de tempo. Então, letra D está certa, sobra pra gente o quê? A letra E, que fala que a web autentificação ela aumenta o risco de você ter a sua senha roubada. E não, tá? Não é isso que o texto diz. Ele diz que você quer tirar as senhas e ficar com a autentificação da web. A questão 30, ela diz assim, ó, quais são os dois exemplos de biometria mencionados no artigo? Cara, tá bem tranquilo essa questão 30. Foi praticamente dada, porque aqui no texto ela fala, você sabendo que such as é usado para exemplo, você mata a questão bem tranquila. Ele fala aqui sobre a biometria, como por exemplo, fingerprints, que são impressão digital, e facial recognition, que é você reconheceu o rosto, facial, alguma coisa assim, pessoal. Agora me fugiu. Tá? Então, dos dois exemplos mencionados no artigo, a fingerprints e facial recognition. Então, só a gente ver aqui qual. A primeira diz que é facial recognition and DNA. Não. A letra B, fingerprints and facial recognition. Sim, letra B. Questão 30, letra B. Tá? Bem tranquilo, as outras não. A questão 31, ela fala para você marcar qual a opção que preenche o espaço 1 e 2, respectivamente. Essa questão ela trata pronomes, eu coloquei aqui um quadrinho, ó, de subject, object, possessive adjective, possessive pronoun. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando os pronomes, tá? Então, dá uma olhada lá. Se eu não me engano, é na playlist da ESA. Então, aqui nós temos que marcar a opção correta, ó. Lá no texto, a gente vai marcar pelo seguinte. A gente vai pela ideia do segundo espaço. Deixa eu voltar aqui, ó. No segundo espaço, ele fala assim, ó.
No longer will we, tá usando o pronome we, have to worry about the secret of, tracinho, login credential. Então, nunca mais nós teremos que nos preocupar com a nossa credencial do login. Então, ali tem que entrar um nossa. Tem que entrar o quê? Tem que entrar um PA, um possessivo adjetivo, para dar a ideia de nossa, porque se vocês perceberem, depois do espaço eu tenho substantivo. Então, tem que usar um PA. E qual a alternativa que te dá a ideia do PA? De cara, só a letra A, tá? Então, com esse segundo espaço, a gente mata aqui a letra A. Porque a letra B é pronome objeto, a letra C e a letra D é PP, e a letra E é objeto de novo. Então, a única que faz sentido pra gente é a letra A. E o there ali, ele vai ser usado pelo seguinte, ó. Quando ele diz, it's look like login usernames and passwords are on their way out. É como se os usernames e as senhas estão com os dias contados. Então, aqui, ó, eles estão com os seus dias contados, por isso que é o there. A questão 32, ela nos dá o seguinte, ó. Leia as frases, aí ela te dá essas 4 frases aí. Porém, essa questão ela foi anulada pelo CN, tá? Então, a gente não temos aqui um gabarito correto. A questão 33, ela fala sobre tempos verbais, tá? E aqui ela só trabalhou passado e passado continuous, que é o past continuous, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. Primeiro espaço, a gente vai colocar assim, ó, aqui é um diálogo entre o A e o B. Aí ela diz, Hi, Anna. Good morning, Sue. Tell me, dear, tracinho. You go to their birthday party last night. Aqui você tem um verbo, ó, o verbo go. Ela está falando sobre a noite passada, então está falando sobre o passado. Você vai ter que usar aqui um auxiliar para fazer a pergunta. O auxiliar que a gente usa no passado pode ser o verbo to be ou o verbo do no passado, que é o did. Quando a gente quer fazer perguntas e o verbo principal é o verbo to be, então ele vai para frente e ele vira auxiliar. Quando é outro verbo, como é o caso aqui do go, então aqui a gente tem que usar o auxiliar did. A gente vai eliminando as alternativas que não tem o did. A letra A letra C, que o will é futuro, e a letra D, que tem o were ali. Então, de cara, a gente só fica entre a B e a E. Conseguimos eliminar 3. Então, aqui entrou o did. O segundo, ela fala, oh, yes, I did. Ó, como a gente pode ver aqui, os dois espaços te dão did. No próximo espaço, a gente consegue matar a questão. It was great. Foi fantástica. Aí nós temos o had so much fun ou I was having so much fun. Aqui, o que vai fazer sentido pra gente vai ser a letra B, had, porque vai ficar com a ideia do quê? Eu me diverti muito, então had. Depois a gente vai usar o didn't see, mas eu não vi você lá. Aí, como eu falei com vocês, ó, tem o verbo to be, então ele está sendo a pergunta. Ó, were you there? Você estava lá? Aí ela fala, no, I wasn't. I stayed, eu permaneci, eu fiquei em casa. E ela finaliza com it was about, foi mais ou menos às 11 da noite. A questão 34 tá assim, ó. Marque a sentença que não é verdade. Aqui essa questão ela meio que usa um pouquinho de vocabulário, ela diz a letra A. Pessoas often, frequentemente, vão ao hospital quando elas estão saudáveis. Errada. De cara é a letra A já, 34 gabarito letra A. A letra B diz, você pode conseguir um corte de cabelo na barbershop, na barbearia, beleza. A letra C, quando você precisa de remédio, você vai à drugstore, beleza, você vai à drogaria. A letra D, na biblioteca você encontra uma atmosfera calma e muitos livros, correto. E a letra E diz, exercitar num centro de esporte faz você mais forte e mais saudável, mais em forma, fitter, tá? Então, 34, letra A. A questão 35, ela colocou aqui uma imagem, e na minha opinião, eu achei essa imagem um pouquinho complicada, porque ela não te dá um direcionamento de onde você está, para você conseguir ver o que está na frente, o que está atrás, o que está do lado. Mas, pelo menos eu não vejo aqui um direcionamento.
tá? Para essa questão você precisa saber as preposições, ó, behind, da ideia de atrás, in front of, na frente, next to, ao lado, between, entre, near, da ideia de perto, above, acima, below, abaixo, in, dentro, on, sobre. Só que eu peguei só as que a gente precisa, porque as preposições são in front of, behind, next to, across from e between. In front of, em frente a, behind, atrás de, next to, próximo ou junto, o across from, do outro lado, e o between, entre, mas entre dois. E aí nós temos a letra A. Diz que a grocery store, aí você tem que achar, grocery store tá aqui, ó. Grocery store está em frente à escola. Ela não está em frente. Quando tá assim, ó, você tem que cruzar a rua, você usa o across from. Então não pode ser a letra A. Risca a letra A. A letra B diz, library is behind the hospital. A livraria, ela está atrás do hospital. Aí você não sabe onde está o bonequinho. Se o bonequinho estiver aqui, vai dar a ideia que ela está na frente. Se o bonequinho estiver aqui, vai dar a ideia que está atrás. Mas a gente não fomos pela essa ideia. A gente foi pela ideia da porta, né? Então a porta está aqui, então a livraria está do lado. Não pode ser o behind, né? Tem que ser next to. A letra C fala que a drogaria, drugstore, está próximo ao café. E não, ó, o café está do outro lado da rua. Então a gente também usaria aqui across from. A letra D diz que a barbearia, barbershop, está across from the Sporter Center. Sporter Center está aqui, ó, está do outro lado da rua. Então, letra D. E a letra E diz que o banco está entre o shopping center. Quando a gente usa o between, tem que ter duas coisas. Se falasse que o hospital está entre a livraria e a barbershop, beleza. Mas o banco ele não está entre o shopping center, tá? Ele está meio, sei lá, atrás do shopping center. Se falasse que tivesse entre a drogaria e o shopping center, aí estaria certo, tá? Então, 35, letra D. A 36. É correto dizer que o Garfield... Aí aqui os dois estão assim, um olhando para o outro, aí ele fala, ó, I am boring. Eu sou... O boring a gente pode traduzir como entediante, tá? Chato. Então ele fala assim, eu sou chato. Aí o Garfield fala, apenas quando você fala. Aí é correto dizer que, letra A, o Garfield ele está sempre entediado? Ele está sempre chato? Não. A letra B, o Garfield ele nunca está entediado com o John? Não. Quando o John abre a boca, ele já fica entediado. A letra C diz, ele fica entediado quando o John fala? Sim, tá? Aí aqui essa questão, ela trabalha o bored com ED e o boring com ING. O boring vai ser o chato e o bored vai ser o entediado, tá? A letra D, has a boring life. O Garfield tem uma vida chata. Não é isso. E a letra E, o Garfield pensa que o John tem uma voz chata. Então, a 36, questão letra C. Gabarito letra C, desculpa. A questão 37, ela te dá algumas perguntas e ela te joga algumas podemos chamar de short answers, algumas respostas aí, tá? E aí ela diz, a letra A, how is Mary? Como está Mary? Aqui eu estou perguntando how's Mary. Como está Mary? Eu posso falar o quê? Que ela está bem. Então, she's alright. Ela está bem. Então, o terceiro espaço a gente vai preencher com 1. A gente vai ver qual das alternativas tem o 1 no terceiro espaço. Ó. A letra A, o 1 está aqui na frente, então não pode ser. A letra B, o terceiro espaço não tá com 2, elimina. A letra C está com 1 aqui, ó. A letra D está com 3. E a letra E está com o 4. Então, a gente já consegue, pela primeira, já matar a letra C. Questão 38. A questão 38, nós temos o seguinte. Aqui, ela está pedindo para a gente preencher os espaços com o verbo correto. Então, mais uma questão de tempo verbal. A primeira diz assim, ó. Hannah drive down the road when she, the perfect wedding dress, a shopping window. Aqui eu tenho when, geralmente eu uso when quando alguma coisa estava acontecendo, quando outra aconteceu. Que aí a gente usa o passado contínuo e o passado simples.
Primeira coisa, a gente está falando aqui que a Hannah, ela estava dirigindo, ela estava descendo a estrada. Então, aqui tem que ser o contínuo. A gente elimina a letra A. A letra B é presente contínuo, também não vai servir pra gente. A gente quer um passado contínuo. A letra C, was driving, beleza. E a letra D, drives, é presente, também não serve pra gente. A gente fica entre a C e a E. O próximo espaço ficou, ela estava descendo a rua quando ela viu o vestido perfeito para o casamento dela. Então, não pode ser a letra C. Was sim, ela estava vendo, ela viu. Então, elimina a letra C. Nosso gabarito aqui vai ser a letra E. Depois, a gente usa o próximo espaço com Mark usually leaves, verbo recebendo S, porque é a terceira pessoa do presente. O Mark geralmente sai para o trabalho cedo, mas hoje ele está um pouquinho atrasado porque ele está tendo problemas com o carro dele. E a última, Jane, tem 15 anos, então ela não tem uma licença de motorista, tá? Uma carteira de motorista. Então, 38 é. A 39, ela trabalha artigos. Então, ó, I'm traveling to... Quando a gente usa países, por exemplo, Brasil, Japão, a gente não usa o artigo. Mas quando a gente fala United States, United Kingdom, a gente consegue usar o artigo. Então, a gente elimina a B, a C e a E. O próximo espaço, a gente tem o seguinte. I want to see. Aqui, Hawaii, a gente não vai utilizar nenhum artigo. Então, a letra A continua e a letra D é eliminada. Tá? Diferente de Estados Unidos, que a gente usa o artigo, Hawaii, que é Havaí, a gente não usa. Rocky Mountains, a gente vai utilizar o artigo. Com money e time, são substantivos incontáveis. Então, aqui, ó, dependendo do dinheiro ou do tempo, não está definindo eles. Então, está falando no dinheiro no geral e tempo no geral. Então, a gente não utiliza o artigo. 39, letra A. E a última questão, a questão 40. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Tá? A gente já está em 8 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Me segue lá no Instagram, me ajuda lá. Tá? Lá eu sempre reposto algumas dicas nos stories. Então fica sempre de olho nos stories. Às vezes eu posto questões também, coloco caixinha lá de sugestão para vídeo, então me segue lá, beleza? Vamos para a última questão. Aqui nós temos que marcar a opção para preencher o espaço. Esse texto aqui tá horrível, não dá nem para ler direito, mas vamos lá. Aqui ele fala assim, ó, I just read something that... ele fala mais ou menos assim, ó, acabei de ler alguma coisa que impressionou-me. Então, seria a ideia do passado, impressionou-me. Então, a gente elimina a letra A, a gente elimina a letra D, porque quando o verbo recebe S, a ideia é de singular na terceira pessoa, fica amazed. Aí, depois, lá no final, ele fala, sometimes. Aí, ele fala o que impressionou ele. Fala que você sabia que passamos 1/3 da nossa vida dormindo? Aí, no outro quadrinho que a gente tem que preencher, ele fala, alguns tipos... gastam, né? Alguns gastam 9, seria tipo 9 entre 10 da vida deles dormindo. Então aqui, o primeiro ele falou que impressionou ele, agora ele vai falar que alguns tipos gastam. Então tipos é plural. Aqui a gente não vai usar S no verbo, como diz a letra C, elimina a letra C. A letra D, a letra E, spent, é passado, então sobra pra gente a letra B, porque ele fala que alguns tipos passam 9 de 10, então é presente, tá? Então aqui a gente finaliza a nossa prova, e foi isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixa o like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e nos vemos no próximo vídeo.